Muita gente se pergunta se os Estados Unidos realmente precisam de uma política de imigração. Se fala muito na importância dos imigrantes, no quanto eles contribuem, mas também se fala no custo que isso tem para o país. Sim. A gente precisa aqui nos Estados Unidos de uma política contra a imigração ou de controle disso? Olha, todo país tem que ter uma política de controle de imigração. Agora, a política do Trump faz sentido? A resposta é absolutamente não. Ela não faz sentido por várias razões. Uma das coisas que explica, antes de mais nada, nos últimos 15 anos, os países ricos todos, e mesmo considerando os últimos 5, os Estados Unidos foram melhores, os países ricos todos tiveram um desempenho econômico muito pior do que tinham antes, por uma série de razões. A mais importante delas é que está tendo um processo de envelhecimento da população, onde cada vez tem menos gente trabalhando para sustentar mais gente aposentada. Os Estados Unidos, entre os países ricos, foi o lugar onde esse problema foi menos grave. E a razão? Uma enorme capacidade de atração de imigração jovem que vai trabalhar e pagar conta da aposentadoria dos que estão aposentados. Por isso que a situação nos Estados Unidos foi muito melhor do que na Europa e muito melhor do que no Japão. Uma política contra a imigração vai exatamente fazer o contrário. O segundo ponto. Estão tentando defender trazer os empregos de volta aos Estados Unidos. A questão é muito simples. É trazer de volta de onde? Da China, trazer de volta do México. Só que o custo do trabalhador americano é muito mais alto do que o do trabalhador chinês e mexicano. O que significa que produzir o produto nos Estados Unidos fica mais caro. Se o produto ficar mais caro para ser produzido aqui, ele vai ser vendido mais caro. E os consumidores americanos vão sair perdendo. Em segundo lugar, isso vai fazer com que a inflação suba. E uma inflação mais alta exige taxa de juros mais altas. Não por acaso, desde a eleição do Trump, a taxa de juros do título do Tesouro americano mais do que dobrou. Meu ponto com isso tudo é, a menos que haja algo que permita que a produção americana não suba de preço, e o que faz isso são exatamente os imigrantes, essa conta não vai fechar. Isso vai acabar numa crise econômica grave ali para frente. Até porque tem mais um detalhe. Os Estados Unidos estão jogando duro com os chineses, que são os principais financiadores da dívida americana. Em paralelo, como é que eles querem trazer os empregos de volta? Barateando os custos de produção, reduzindo impostos aqui. Menos imposto para as empresas, menos imposto para as pessoas físicas. Só que se você reduz imposto, a arrecadação de imposto cai. Em paralelo, o Trump fala que vai aumentar o gasto com infraestrutura, aliás, no que ele faz muito bem. Só que se o governo vai gastar mais e arrecadar menos, o déficit do governo americano vai aumentar. Aliás, um parênteses. Foi um dos fatores importantes que levou à crise brasileira. Isso parece as políticas econômicas do governo Dilma. Continuando. Se um déficit maior, ele precisa de mais financiamento. De onde vem o financiamento? De várias fontes. A mais importante, mais de 1 trilhão da China. Ele está jogando duros com os chineses estão falando vão parar de financiar os americanos. Resultado, se tem menos oferta de financiamento e mais necessidade, sempre a conta fecha no preço. No caso, o preço do dinheiro. Qual é o preço do dinheiro? A taxa de juros. A taxa de juros sobe. E que tem mais um detalhe. Quando a taxa de juros americana sobe, como o Japão e a Europa hoje têm juros negativos, eles atraem mais dinheiro de fora. Ao atraírem mais dinheiro de fora, mais gente comprando dólar, a procura por dólar sobe, o dólar sobe de preço. E um dólar mais caro faz com que os produtos americanos cheguem mais caros no resto do mundo. Em outras palavras, menos competitivos. Resumo da ópera. As políticas do governo Trump são absolutamente insustentáveis no conjunto. Uma das razões é a política de imigração. Acha que ele termina esse governo? Muita gente fala que ele nem termina, né, na verdade. É muito cedo para dizer, seria um chute. Agora, só o fato da gente estar discutindo isso para um governo que acabou de começar é um péssimo sinal. Existe uma possibilidade real de que ele não termine. Por outro lado, o que a gente precisa entender é que essas políticas são insustentáveis, mas no curto prazo elas dão um estímulo sim. Se você investe mais em infraestrutura, não só a infraestrutura melhora, mas você coloca mais dinheiro na economia, a economia cresce mais. Além disso, essas políticas de empresas que mandariam ou fariam investimentos fora, que estão fazendo nos Estados Unidos, geram emprego no curto prazo aqui. Em resumo, por algum tempo, a economia americana vai crescer mais e vai dar um oba-oba, vai dar uma euforia. O problema é quando a conta vier. É mais ou menos o que aconteceu no Brasil, anos Lula e a conta que veio depois. Durante alguns anos o Brasil foi muito bem, o Brasil é a bola da vez, país do futuro que nada, e hoje a gente vê a crise dos últimos anos. Os Estados Unidos estão indo no mesmo caminho, o que é algo que há alguns anos seria difícil de imaginar.